Portanto, o nome completo, por exemplo, desta função play, estando na classe min-max game5, que é o nome da classe, né? O nome da classe é este. Como este é o nome da classe, o nome aqui da função play, por exemplo, ou qualquer, por exemplo, esse number, o nome completo é o min-max game5, que é o nome da classe, ponto esse number. Vocês já viram exemplos disso, temos estado a usar, de vez em quando. As funções matemáticas são todas elas também funções estéticas. Sei lá, o SQRT, por exemplo. Tem aqui um nome qualquer, não é? E este é o nome completo da função, porque na verdade o SQRT é uma função static, né, que a gente usa a palavra static, estática, dentro da classe MATH, da classe Math. Então o nome completo da função é o nome da classe, ponto o nome da função. Neste sentido, as classes são apenas módulos, repositórios de funções. As funções estão arrumadas dentro da classe. Um pouco como os fecheiros estão dentro das pastas no computador. E, na verdade, essa analogia funciona bastante bem, porque o nome completo do fecheiro, na verdade, é também o nome da pasta onde ele está e o nome dele. Portanto, a gente pode ter dois nomes de fecheiros iguais, mas estejam em sítios diferentes do computador. São dois fecheiros diferentes. Porque, na verdade, o nome completo é o caminho todo, né, até chegar ao fecheiro. No caso do Windows é o C, dois pontos, barra, qualquer coisa, por aí fora, até chegar ao fecheiro. Certo? Portanto, os nomes das funções static também são o nome da classe, e depois aí o separador é o ponto, né, o nome da classe, ponto, o nome da função. E até agora todas as funções que andámos a utilizar são deste tipo. São funções estáticas. Isto significa que os programas que temos estado a fazer não são orientados a objetos, até agora. Então, aquilo que se chama programação, procedimental, que é um caso particular da programação imperativa. A programação imperativa é fazer estas instruções como a gente tem nada a fazer. Int a igual a 3, print não sei o quê, ciclos, repetições. Este tipo de programação, que é que nos vai acompanhar no curso quase todo. Nós não temos, temos muito pouco de outro tipo de programação. Vamos dar um bocadinho de programação funcional, na próxima disciplina de programação, que é um outro tipo de programação, mas ainda utilizando Java. E os outros paradigmas, o outro paradigma principal é a programação lógica, nós não usamos no curso atualmente. Não há espaço para tudo e é menos utilizado. Além da programação imperativa, que é o que vocês vão dar a usar 90% do tempo no curso, o outro importante nos dias de hoje é a programação funcional, mas muitas das coisas da programação funcional já vão estando aqui na linguagem Java e nesse sentido nós vamos dar um pouco disso. Aliás, este próprio conceito das funções puras, que é que eu dei há pouco, é um conceito basicamente da programação funcional, que é um tipo de programação muito baseado em funções puras, por assim dizer. É que no limite todas elas devem ser puras. Pronto, só para fazer isto, só para fazer um bocadinho de enquadramento. Mas, dito isto, estamos sempre na programação imperativa, mas dentro da programação imperativa, tivemos só a falar de funções. E funções que chamam funções, ou de subprogramas, né, que são as funções com a palavrinha void atrás, já conhece a linguagem. Até isto é aquilo que se chama programação procedimental, ou estruturada. Isto é uma programação estruturada, devido à estrutura que decorre das funções chamarem umas às outras. Portanto, é que dá para facilmente fazer tipo uma árvore como fazemos para os fecheiros, né? Em que dentro esta função chama esta e esta depois chama esta e aquela, e é um pouco como que durante a execução do programa chamamos uma função e essa função chama outras, portanto é uma estrutura dinâmica, porque à medida que o programa vai fazendo as coisas, esta função, quer dizer, depois que eu fazer bonecos de mar, fazer um pouco isto. A função E pode chamar a função G e depois a função H. E a função G pode chamar a função X e a função Y. Né? E isto serve feito durante a execução do programa. Portanto, não é que as funções estejam umas dentro das outras, porque até na linguagem que estamos a usar não podemos fazer isso, né? Não temos funções umas dentro das outras. Temos as funções todas dentro de uma classe. Mas depois, quando o programa é executado, aí sim, é como se fossem umas dentro das outras, porque uma chama, a função F pode chamar a função G, e a função G para fazer o que tem a fazer ainda chama outras duas, e depois quando termina,
volta aqui para o F e depois o F vai chamar o H. Portanto, isto cria de facto uma estrutura, mas das coisas que o programa faz. Né? Digamos que é uma estrutura dinâmica. É quando o programa está a ser executado, é que está ali que aquela estrutura surge. Quando olhamos para o código, vemos a estrutura pelas chamadas de função. Se uma função chama outra, é um pouco como se essa outra estivesse dentro dela. Porque em termos de tarefas é isso que pensamos. Para fazer uma tarefa, temos de fazer duas subtarefas. Então é essa a estrutura que se fala quando se fala de programação estruturada. Para fazer uma tarefa, tivemos que executar outras duas e se calhar cada uma dessas duas precisou de mais 3 ou 4 e por aí fora. Então vai surgindo como que uma estrutura assim de funções que se chamam umas às outras. Pronto, mas nada disto tem a ver com programação orientada por objetos. A programação orientada por objetos tipicamente baseia-se também na programação estruturada, ou sempre, se calhar. Portanto, estes conceitos que tivemos a falar até agora vão ser úteis, das funções que chamam outras. Vão surgir, como vamos ver, outro tipo de funções e mais do que isso, surge a possibilidade de definirmos novos tipos. Portanto, além dos tipos que já estão na linguagem, que são muitos mesmo assim, de modo geral, todas as classes são tipos. Quer dizer, excetuando estas classes que andámos a falar, estas que só têm métodos estáticos. Estas não são consideradas tipos. Mas as outras classes todas, que não são só de métodos estáticos, são tipos. O que vamos começar a ver é isso. É como definir tipos. E para isso precisamos usar classes que têm métodos que não são static. Vamos depois começar a falar disto. Com isto, com a parte dos objetos, com aquilo que nós vamos falar agora nas próximas 2, 3 semanas, vamos dar os conceitos todos da disciplina, que nos vão fazer falta na disciplina. E esta é uma, digamos que com isso concluímos as complicações da disciplina. Já falámos de várias delas, né? Dos ciclos, das seleções, dos ifs e das funções. E com os objetos vamos acrescentar mais algumas complicações. E com isso vamos terminar. Fica só a faltar uma coisa que serão depois as listas. Vamos falar um pouco do tipo de listas, ou seja, no fundo um objeto que permite guardar vários lá dentro. Bom, dito isto então, o exemplo, vamos começar por um exemplo ainda aqui no âmbito dos numéricos e depois para a semana passamos para projetos gráficos. Mas esta semana ainda vamos andar aqui neste mundo dos programas que fazem contas, assim dizer, e vamos usar isto como desculpa para introduzir os conceitos do que é um objeto, a definição de um tipo para números complexos. Não vamos levar isto ao limite para não nos obrigar a estudar números complexos, para aqueles que não sabem ou já não se lembram. Não é esse o objetivo. Portanto, vamos dar aqui uma classe de números complexos mais simples e vocês depois ficam, se quiserem, complicam à vontade. Eu vou-vos dar também um link para uma já feita, que tem lá tudo e mais alguma coisa, e vocês depois podem brincar com aquilo. Mas isto vai ser só uma desculpa para introduzir os conceitos de classes e de objetos, porque vamos estar muito preocupados com a matemática dos números complexos. O que interessa para os números complexos é que os números complexos têm uma parte real e depois têm uma parte imaginária, que normalmente representa-se como uma soma, com mais uma letra I. Isto é a representação típica de números complexos. Não é única, esta é a representação algébrica, mas vamos falar sobre esta. Então, há dois números. E depois há aqui a letra I para dizer que esta é a parte imaginária. Para aqueles que não sabem, né, o I é a raiz de menos 1. Portanto, é uma espécie. Quando os números entram na Twilight Zone, acontece isto. E pronto. Isto representa-se pela letra I. Um número complexo, o que é que tem aqui de realmente importante? Tem dois números com significados diferentes. Mas, na verdade, é um outro tipo de número. Portanto, é um outro tipo de coisas. Além dos que estão definidos na linguagem, é o int, o double, o boolean, depois as variantes do int e do double, né? Maiores e mais pequenos, mas basicamente são números inteiros, reais, booleanos e também caracteres. Né? Para as letras. Por isso não nos costumamos preocupar muito, esses são os chaves, né? Portanto temos o int, o double
Portanto, isto corresponde à matemática, grosso modo, ao R, este ao Z. E depois temos também o booleano. Na matemática, eu costumo-se representar com B. E é claro, depois aqui temos umas variantes que só por causa da quantidade de bits que ocupam, não é? Temos aqui o byte, mais o short e mais o long. É tudo da família dos bits. E no double temos o float. E depois ainda temos o char. Pronto, o char não tem propriamente uma representação na matemática. É um LOL, porque aqui não é já muito numérico, para os símbolos, para as letras. Normalmente nós vamos preocupar com o char porque usamos o string. Usamos um tipo string. Na verdade é uma classe, depois vamos falar com mais detalhe das strings, para a segunda, possivelmente. Mas são os tipos que usamos até agora. E agora o que vamos fazer é ver como é que podemos definir um novo tipo que não existe na linguagem Java. Na própria linguagem. Vamos fazer o nosso. Mesmo que existisse é um bocado irrelevante. Claro que já existem N classes para Java para fazer isto. Portanto, é só fazer aqui uma nossa mais simples. Como eu já disse, como desculpa para vermos como é que é isto dos objetos e como é que podemos defini-los. Os valores, o que é que vai acontecer? Os números complexos vão ser objetos da classe complexa. Ou dito de outra maneira, os objetos também são, muitas vezes chama-se isso, são instâncias da classe. Então, uma forma logo de pensarmos nisto é que um número, por exemplo, um número qualquer, 4, é, com esta terminologia, né, com esta maneira de dizer as coisas, o 4 é uma instância do tipo inteiro. Ou até dos números naturais, se quisessem. Então, outra maneira de dizer é que o 4 é um objeto do tipo int. Aqui há um abuso de linguagem. Porque na linguagem Java, infelizmente, para aumentar um bocadinho a complicação, estes tipos com letra minúscula, o int, o double, o boolean, o char, com exceção da string, porque a string escreve-se com minúscula, lembram-se? Aqui o S é minúscula. Estes que se escrevem todos em minúscula não são objetos. Aqui começa um bocadinho a complicação e a parte que faz mais confusão sim. Não são objetos porquê? Porque como nós já vimos, quando a gente diz assim, int i igual a 3, isto é realmente, na memória do computador, a coisa mais simples possível. Há um sítio chamado i e colocamos lá o valor 3. Pronto. Então, o i é uma variável, um tipo inteiro, serve para guardar valores inteiros, mas não é um objeto. Quando é que passa a ser um objeto? Curiosamente, na linguagem Java, também existe, e a complicação vem exatamente do facto de existirem as duas coisas. Existe também o tipo íntegra, com o i maiúsculo e a palavra completa. E isto, na verdade, pode-se usar onde se utiliza o int. E agora podemos pensar, para que é as duas coisas? Há as duas coisas na linguagem, porque quem criou a linguagem estava mais preocupado do que outras pessoas de outras linguagens com a questão da eficiência. E digamos que quando o int destes é suficiente, aqueles que a gente tem estado a utilizar, não há necessidade de usar um destes, porque estes são um bocadinho menos eficientes, menos rápidos. Depois convencionou-se na linguagem, já que este chega muitas vezes, usamos este porque é um bocadinho mais rápido. Mas há outras linguagens que não teriam esta preocupação e só utilizariam estes. Então vamos lá ver qual é a diferença entre estes e estes. O campos serve para representar inteiros, quer dizer que a gente pode fazer isto também. E igual a 4. E a linguagem atualmente deixa fazer isto assim. Então, qual é a diferença? Porque isto é importante, estou a falar disto porque isto é já um exemplo de dizer que este não é um inteiro e aquele é. Agora vou dar aqui outra letra. Chamar-lhe outro nome. J é um objeto e ali o I não é. Então, qual é a diferença? Vou fazer aqui um esquema. Vou ir o íntegro j igual a 3 e agora o íntegro i igual a 4. Percebeu o que é isto? E agora temos a memória do computador e uma parte que não muda é que o j de facto é uma variável chamada j
e para um sítio qualquer que não interessa, há de haver uma chamada I. E o I tem aqui o 4, só que o J não vai ter aqui o 3. Essa aqui é a diferença. O que é que o J tem? O J tem, na verdade, o endereço do sítio onde está o 3, que normalmente a gente representa assim como a seta. E o sítio onde realmente está o 3, nós não sabemos o nome dele. Nem nos interessa, porque a ideia é chegar lá através do J. Porquê é que se faz isto? Porque isto depois vai... o facto de isto agora ser indireto vai permitir uma série de coisas que vocês irão descobrindo à medida que formos estudando programação, nestas disciplinas seguintes. Mas, muito resumidamente, o facto de passar a ser indireto, de processo de ser aqui rígido, permite mais flexibilidade. Permite, por exemplo, só para isto ficar assim muito claro, o que é que quer dizer com isto a flexibilidade, permite, por exemplo, ter mais do que uma variável, mais do que um nome para o mesmo valor. Aqui, este exemplo até não é o melhor para isso, mas a ideia é essa. Aqui à partida não teria grande interesse isso, não é? Mas a ideia é que podíamos ter uma outra variável, um outro nome, que também tinha o endereço do mesmo, este mesmo endereço. Portanto, também tinha o valor 3, sem estar a repetir o 3. Portanto, um determinado valor podia ser acedido de vários sítios. E essa possibilidade introduz uma série de flexibilidades, digamos assim, que trazem depois vantagens. A programação orientada por objetos baseia-se muito no facto de todas as variáveis serem objetos. Por isso é que se diz que a linguagem Java não é uma linguagem orientada a objetos pura. Nomeadamente, a demonstração disso é o que nós temos estado a fazer até agora, que não usamos objetos nenhums. Na verdade, usamos a classe string, porque é assim que está definida como objeto. Mas tudo o resto que fizemos tem nada a ver com objetos. Tivemos a fazer algo que podíamos ter feito numa linguagem não orientada para objetos. Como há muitas, como Pascal, ou C, ou COBOL. Mas ter feito N linguagens que não têm nada a ver com objetos, porque andámos a fazer até agora. Porque simplesmente tivemos funções, por acaso elas arrumadas dentro do módulo, que é a classe, mas são basicamente funções que chamam umas às outras. E depois variáveis, que também não são objetos. São apenas nomes para valores, portanto, tal como este I aqui. Bom, então este que já é mesmo um objeto, lá mais para a frente vai-nos fazer falta, porque depois há outras coisas já feitas na linguagem que precisam de objetos e que não funcionam com ints e funcionam com ints. Porquê? Exatamente por causa desta possibilidade de ser indireto. Lá mais à frente, devemos chegar a uma situação em que os ints não vão servir e vamos ter mesmo de utilizar estes. Na linguagem que é idiomático, ou seja, aquilo que se costuma fazer na linguagem Java, é usar ints, a não ser quando não podemos mesmo usar ints, então temos que usar integers. E mesmo que eu estou a dizer para ints e integers, aplica-se aos doubles, aos booleans e aos chars. Também há um double com letra maiúscula, também há um boolean com letra maiúscula. E no caso do char é outra vez sem abreviatura, portanto é char character. Mas esse é um bocadinho de usamento. Normalmente, o que dá a ser relevante é os inteiros e as strings. Mas as strings já são objetos, não tem esta questão. Bom, então, esta é a diferença. É que quando é um objeto, o nome é o nome de uma posição de memória, como todas as variáveis todas, só que nessa posição de memória o que está é um endereço do sítio onde está a informação. E se for um integer, então, a informação é só um número. Então aqui está o endereço de onde está este número. O que é que isto quer dizer? Se eu concretizasse, os endereços de memória são números, que a gente normalmente não precisa de os saber, não quer saber. Não queremos mesmo saber. Mas eu vou inventar aqui um número. Faz conta que aqui estava na posição 3, 9, 4, 5. E este aqui, o endereço de memória, era o 3, 9, 900. 900 não, já vou 90. Pronto, inventar. 3, 9, 90. Isto é um número inventado à toa. Tipicamente até seria muito maior. Isto significava o quê? Se aqui está o endereço do 3, o que é que estaria aqui guardado? Em rigor está o 3, 9, 90. É o que está aqui abaixo. Ou seja, aqui é o sítio onde está o 3. Isto aqui é um endereço de memória. O endereço de memória é mesmo o sítio onde mora um bocadinho da memória. Depois o bits. Portanto, esta variável, como é deste tipo, como é para guardar objetos, digamos assim, é aquilo que se chama de variável de referência. Já não costumo usar.
O J é uma variável de referência, enquanto que o I não. É uma variável de tipo primitivo. Isto é uma linguagem que vocês vão encontrar na literatura. Se lerem qualquer coisa sobre Java, há os tipos primitivos e os que não são primitivos, que normalmente são definidos por classes. Nem todos, mas muitos. Ou são primitivos, que são os tais como são os que temos estado a usar até agora. Int, double, boolean. São primitivos, são os que eles escrevem em letra minúscula. E que são os tais que a variável é mesmo o nome e está lá o valor. Portanto, o I é uma variável do tipo primitivo. Já o J é uma variável de referência para um objeto do tipo integer. E diz que é uma variável de referência porquê? Porque lá está, referencia o sítio onde está o valor. Ou, como às vezes também se diz, aponta para. Portanto, noutras linguagens, costuma-se chamar às variáveis de referência apontadores ou ponteiros. Porque são variáveis que lá têm um endereço de outra posição de memória. Tem aqui o endereço de onde está outra informação. É por isso que se chama de ponteiro. E, normalmente, quando fazemos um esquema, pomos sempre uma seta. É como se esta variável J estivesse a apontar aqui. Se a gente chegar aqui, consegue daqui chegar aqui, porque aqui está o endereço desta outra posição. E lá, se der para perceber isto. Isto é normal que faça alguma confusão, mas não vamos ter que andar sempre a pensar nisto. Isto é só para perceberem o enquadramento da coisa. Agora vamos ver o que é que fazemos já de concreto com isto. Mas então, recapitulando, o J é uma variável de referência para objetos do tipo integer e, neste caso, o que aquilo realmente fez, esta forma de escrever é que engana, né? Porque parece que isto de facto é muito a mesma coisa. Mas, até a versão 5, portanto, até às versões anteriores à 5, isto foi possível a partir da versão 5 do Java. O Java neste momento está na versão 8, vai seguir a 9. Mas teve também a 1, a 2, a 3, a 4. Foi que são um bocado confusos, mas até à 5 não é assim tão linear, depois tem vários nomes diferentes para alguma coisa. Mas até à versão 5 do Java, que eles começaram a chamar mesmo 5, 6, 7, 8, não podíamos fazer isto. Isto só foi possível na versão 5. Na versão anterior à 5 tínhamos que escrever aqui uma coisa mais complicada, que eu vou já vos mostrar. Tínhamos que fazer isto assim. New, que é uma palavra reservada na linguagem, e que na verdade normalmente chama-se de um operador. Não tem parênteses a seguir, tem muito a ver com isso. Não tem parênteses a seguir, se tivesse parênteses é uma função. A seguir tem os argumentos sem ter parênteses. E o argumento era o tipo. A gente dizia assim, new. New integer 3. Portanto, até à versão 5 de Java, tínhamos que fazer assim. E aqui já se via muito bem que o I era uma coisa muito diferente do J. Não é? Se tentássemos fazer o que estava ali antes, ele ia dar um erro. Depois passou a permitir fazer aquilo só por simpatia. Na verdade, o que ele faz depois é gerar este código que aqui está. Se a gente escrever, como eu tinha antes, integer j igual a 3, ele, na verdade, transforma isto. E o que é isto? Aqui já se percebe melhor que isto é diferente. O new integer 3 é, na verdade, fazer esta parte aqui. Ele cria espaço na memória para pôr lá o 3. Pôr lá o 3 porque o parâmetro estamos lá a passar lá para dentro. Portanto, há aqui digamos, cria um embrulho para pôr lá o 3. Uma variável que não tem nome. E o new devolve o sítio onde está. Portanto, aquele new ia devolver o 3990 que inventei. Então o new devolve o 3990. O que é que se faz com ele? Estamos a colocá-lo no J. Já está. Deu para perceber isto? Isto é muita informação e um bocado estranho assim de repente. Mas depois, como é de algum tempo, digere-se. Mas é normal que isto faça alguma confusão. Portanto, eu espero que este esquema dê para perceber a diferença entre as duas. Este esquema até acho que de facto vale a pena vocês apontarem. Para terem isto presente. Escreverem no papel. De vez em quando eu vou ideia papel. Ou se não for em papel, pelo menos que escrevam mesmo, façam um esquema. E ali só letras, tipo de programa, nem vou mostrar. Isto é mesmo melhor que mostrar, não verem isto como um esquema. Portanto, o J é uma variável de referência para um objeto. O objeto, em rigor, é isto que está aqui. Isto é um objeto muito simples, porque na verdade é um objeto que só tem
a única informação que tem é um inteiro. Só tem um dos três. Portanto, é um objeto até demasiado simples. Claro. Agora o que nós vamos fazer, no fundo, é algo muito parecido a um integer. Um objeto. Um integer é um objeto, é um número 3. Porque é só para representar inteiros. É uma caixinha, por assim dizer, pode interessar, perfeitamente que é uma caixa com números 3. O que a gente vai querer fazer é uma para pôr números complexos. Ora, os números complexos, qual é a grande diferença que têm em termos de informação? Em relação ao inteiro. Em termos de informação, é o quê? Em vez de ser um inteiro, é o quê? Um número complexo. São dois números reais, na verdade. Em que um deles chama-se parte imaginária. O número complexo é uma coisa assim. O I é só uma representação, não é? É só para dizer que isto é a parte imaginária. Portanto, estes são dois números que podem ser reais, perfeitamente, não tem que ser inteiros, não é? Podia ser 4.3, 5.2. São dois números reais, mas em que um deles é a componente imaginária. Não é? Portanto, para nós termos o tipo complexo, temos de alguma forma conseguir ter lá dois números dentro. Cada objeto são dois números. É como um ponto. Aliás, isto é extremamente parecido a dizer que pontos. Se vocês estão números complexos, ainda se dá, vocês deram números complexos no 12º ano. Quem tem matemática no 12º ano deu isto. Não é? Isto é muito parecido a representar pontos. Até porque os números complexos representam-se também no plano. Não é? Exatamente por analogia com os pontos cartesianos, com x, y. Mas se a gente quisesse um objeto para representar pontos, é extremamente idêntico. O x e o y, ou seja, as coordenadas no plano, também são dois números reais. É extremamente parecido. A utilização que faríamos é que seria diferente à partida. O x e y seria para fazermos gráficos. Os números complexos também pode servir para fazer gráficos, obviamente, mas à partida para fazer contas. Pronto. Dito isto, a dúvida é se isto ficou claro da conversa. Perceberam o que é que acontece quando damos esta instrução e quando damos esta memória do computador? O integer é como se fosse uma caixa que tem um número 3 lá dentro. Enquanto que o i é diretamente o nome do número. É o nome do sítio onde está o número. Enquanto que o j é o nome do sítio onde diz onde está o número. Tem um nível de indireção. Às vezes diz. Vou tentar mostrar isto no BlueJ. Para tentar não ser tão enfadonho. Ver se o BlueJ aqui nos consegue mostrar isto. Por acaso é uma coisa que ainda não experimentei, mas... Por exemplo, se eu fizer integer i igual a 3, né? O valor que está ali foi 3, não foi? Eu vou fazer o i. Aqui o BlueJ, quando se trata de um objeto, vejam, ele escreveu isto. Eu pus i e ele não mostrou o valor do i. Já repararam? Aqui ele faz logo essa diferença. Felizmente. Portanto, agora até nos dá jeito. Eu pus ali o i e ele não escreveu o valor do 3. Enquanto se tivesse feito o i... também já estou a fazer confusão. Deixem-me lá fazer como está no quadro. Vou fazer igual ao que está no quadro. Está no quadro é... O j é que é 3, não é? E integer j igual a 3. E o i é que é igual a quê? 4. Pronto. O j, ele diz que não mostra o valor e diz que isto é uma referência para um objeto. Enquanto para o i, ele diz que é 4. Portanto, o que é que o BlueJ está a fazer? Está a mostrar diretamente o valor que está na variável j. Só que, aliás, nas variáveis. Só que na j, ele recusa-se a mostrar o valor que está aqui. Tipicamente não queremos saber deste valor. Seria um valor qualquer esquisitíssimo, que é o endereço de memória. E muitas vezes até se apresenta em hexadecimal. Na base hexadecimal. Ou seja, já falar desse sistema unitário. Só porque é mais conveniente. Quando estamos a falar de números binários, eles representam em 0 e 1 para números muito pequenos. Quando são números um pouco maiores, começamos a apresentá-los em hexadecimal. Não se percebe nada. É difícil de perceber. Mas ele, no fundo, recusa-se a mostrar este número. Não interessa. E diz apenas, não, o J é uma referência. É um endereço de memória, é o que eu quero dizer. E é um endereço de memória para o sítio da memória onde está um inteiro. Isso ele diz. É um object reference, portanto é uma referência para objetos do tipo inteiro. Já para o ele à partida mostrar de facto o que estava aqui diretamente, só que em vez de mostrar o valor, diz o que é que isto é. Diz que é uma referência para objetos do tipo inteiro. Sem mostrar o valor.
Quando é o i, mostra mesmo o valor que está cá. É isso que ele está a fazer. O Java depois é que é suficientemente simpático para nos deixar fazer isto. Para ele fazer isto é outra coisa que antes não era permitido. Ele, na verdade, fez ali um trabalho às escondidas. Foi pedir ao J, diz-me lá qual é o valor que está aí, que está lá guardado no outro sítio. Porque o J em si não é o valor. Lembra-se? O J é isto que está aqui, é o endereço. Portanto, ele não foi somar este número do 3990 que eu inventei com o 3. Não foi assim que eu estava a somar um endereço de memória com um valor, não tem nada a ver. O que ele foi somar, aliás, com o 4, seria com o 4. Não foi somar o 3990 com o 4, né, que seria diretamente o JMI. O que ele fez foi somar o que está a ser apontado pelo 3990, que é o 3, com o 4. Na verdade, o que ele teve que fazer foi, do J teve que extrair o valor. Só que o Java aqui é simpático e faz isto à borla. Mas o que ele teve que fazer, eu até nem sei de cor, portanto vou ver aqui a documentação da classe integer. Ser integer Java doc, assim é que a gente consegue lá chegar. A classe integer é muito, acaba por ser uma classe muito simples, mas tem aqui uma data de métodos. Portanto, neste sentido até parece muito complicada. Mas na verdade a única coisa que tem lá dentro é um número inteiro. Então de certeza que tem aqui alguma coisa para saber qual é o valor que está lá guardado. No meio destes métodos todos. Vejam, tem aqui int value. Ver aqui? Int value retorna o valor deste inteiro como um int. Claro, se houvesse outra vez um integer, não íamos a lado nenhum. Portanto, este int value, o que é que ele aqui realmente fez? Fez isto. j.int_value mais i. Foi isto que na verdade foi feito ali na outra instrução. Só que ele deixa-nos escrever só j mais i. O j int value, o que é que ele fez? O que é que isto significa? O j é, obviamente, a variável. O int value é um método do j. Portanto, todos os objetos do tipo integer, têm lá aqueles métodos todos. Portanto, são coisas que nós podemos pedir ao objeto para ele fazer. E aqui é que entram os objetos. Portanto, os objetos não têm só dados, também têm coisas de informação, neste caso são um printer, mas também têm métodos para fazer coisas. Tipicamente, a maior parte das vezes, esses métodos para fazer coisas dos objetos utilizam de alguma maneira a informação que o objeto tem. E neste caso é bastante óbvio que utiliza, porque é um método para nos dar o valor que está lá guardado. Ele não nos deixa a partir de ver diretamente o valor, mas tem uma função para nos dar o valor, para andar na vez. Precisamos saber o valor porque temos uma função que a única coisa que faz é devolver o valor que está lá guardado dentro. E essa função, no caso desta classe, é esta, int value. Então, vejam a forma de escrever. Nome da variável, referência, ponto, que é só um separador. Int value é aquilo que estamos... E agora há várias formas de pensarem nisto. Estão várias hipóteses corretas. O int value é um método, é uma função daquele objeto. Na verdade, é de todos os objetos da classe integer. Por isso é que lá dentro da classe integer estava lá definida esta função. Qualquer objeto integer, eu digo uma vez integer tem lá esta função. Então, se nós pedirmos a um determinado objeto para executar essa função, ele vai executar essa função, mas tendo por base os seus próprios dados. Neste caso é o valor 3. Então, essa função faz devolver o dado que lá está, vai devolver 3. Outra forma de pensarem nisto, ainda mais orientada a objetos, é pensar que estou a enviar uma mensagem ao objeto J. E a mensagem é, dá-me lá o valor que está aí guardado. O objeto J, reparem, não é o 3, o objeto é uma zona de memória com dados, mais um conjunto de coisas que é capaz de podem ser feitas. Uma das coisas que pode ser feita é pedir o valor que está lá guardado. Então pedimos ao objeto para executar aquele método, ou se quiserem, e enviamos uma mensagem ao objeto, cuidado mesmo, para executar aquele método.
E então isto é uma função. Veja, agora já não é uma função que tem antes. Esta é a grande diferença. Já não é um nome de classe, ponto, nome de função. Como as outras que vimos. Todas as funções que vimos até agora, o nome delas era nome da classe, ponto, nome da função. Certo? Era, não era? As funções matemáticas era MA, TH, ponto, qualquer coisa. E mesmo aquelas funções todas que vocês tiveram a fazer, o nome completo delas era a classe onde vocês definiram, ponto, a função, como é que ela dá para o que vimos, esse, sei lá, o output, né? O nome da classe, que era max game, não sei o quê, ponto, qualquer coisa. Porque eram static. Portanto, eram funções da classe. Agora, estamos a pedir não à classe, mas ao objeto. Está aqui atrás, o J é um objeto, não é classe, porque a classe era íntegra. Mas lá dentro da classe íntegra, também tem métodos estáticos. Vou só mostrar isso. Deixa-me ver aqui um mais ou menos simpático que seja static. Por exemplo, tem aqui um simpático que é este getInteger, que recebe uma string. Não, mas este não é o que eu estava a pensar. Deixa-me ver aqui outro. Isto é que está aqui muita coisa. O parseInt é que é um que pode dar jeito de ter mais cedo ou mais tarde. O parseInt é um método static que está na classe integer. E o que é que ele recebe? Recebe uma string. O que é que ele faz? Este não tem nada a ver com o J em particular. É simplesmente... se eu fizer isto. E agora... parseInt, que é o nome do método. E agora recebe uma string. 2, 3, 4. A ideia, ele está à espera que a string seja um número. Seja a representação do número. E vai devolver um número. Portanto, reparem. Ele converteu a string para número. Claro que se a string não for um número, ele não vai gostar, né? E diz dá aqui um erro destes number format exception aqui. Até abriu aqui o terminal à força e tudo. E também escreve aqui o erro. Não é? Porquê? Porque aquilo não era realmente um número, não estava com a sintaxe correta para um número, não estava escrito da forma certa, aquilo não é um número. Mas vejam, mais importante do que isso é que aquele parseInt é um método da classe, tal como os outros todos que temos andado a falar, é como aqueles das funções matemáticas. O nome da classe é o nome do método. Nome da classe, ponto, nome do método. Portanto, não usou objeto nenhum em particular. Não usou, nomeadamente, aquele nosso J, que tem lá o 3 dentro. Não usou isso. Portanto, não usou nenhum objeto da classe íntegra. Certo? É simplesmente um método que, por acaso, está arrumado na classe íntegra, porque está arrumado num sítio qualquer. Tal como os métodos mais matemáticos estão na classe MATH, este, como é para converter de uma string para uma inteira, eles acharam que ficava bem arrumado ali dentro da classe íntegra. Mas não está a usar nenhum objeto íntegra, nem precisamos de ter nenhum objeto íntegra, porque não está aqui. Está só o nome da classe, no ponto nome da função. Certo? Já o outro método que usei ali, o intValue, era pedir àquele objeto da classe íntegra dar-me o valor que está aí dentro. E nesse sentido, o intValue é um método de instância. Se costuma chamar um instance method em inglês. Vou escrever aqui. Eu escrevo aqui com um bocadinho de abuso, só para ficar no vídeo. Instance method. Portanto, qual é que é a instance method? Estão acordados? Devem saber que é o intValue, né? Este é um instance method. Certo? E agora vou dar enter, ele não vai gostar. E o outro, e o parseInt, que até recebe uma string, né? Por assim. É o quê? É um class method. Que na verdade normalmente se diz que é um static method. E a grande diferença é mesmo ver-se logo pelo que está escrito atrás. Por isso é boa prática, embora a linguagem não o obrigue sempre, colocarmos sempre ou o nome da classe ou o nome do objeto antes de chamar um método. Seja o método objeto ou seja o método classe. Nós não tivemos a fazer sempre. Aqueles nossos métodos todos que andámos a definir static, em rigor, o nome completo deles é nome da classe, que seria a nossa, o método feito por nós, o outro nome do método. Mas nós andámos a pôr só o nome do método.
para simplificar, não é? Mas aqui está claríssimo porque temos o nome da classe, ponto nome do método, portanto é o método da classe, e aqui temos o nome do objeto, portanto é um método do objeto. O método do objeto que está a ser aplicado àquele objeto, ou está a ser pedido para ser executado àquele objeto. Há uma dúvida até aqui? Eu ainda vou mostrar outra coisa que acho que ajuda a perceber isto melhor. Vamos criar um outro inteiro, outro integer, aqui um j, agora vamos pôr um k5. E agora fazer o k, também não está. Mas temos então neste momento o k e o j, que são as duas referências do objeto e que ele não nos está a querer mostrar. Mas aqui o BlueJ tem outra coisa muito simpática, que é, quando é um objeto, apesar de ele não ter mostrado o valor, põe aqui este quadradinho vermelho. E agora nós podemos arrastá-lo para aqui. Vão ver? Arrastei este quadradinho vermelho. Ele agora permite-nos alterar o nome, mas para não fazer confusão, eu vou manter o mesmo nome, que era K. Portanto, o K é este. Eu arrastei mesmo daqui. Claro que podíamos trocar os nomes, mas era só para arranjar confusão, não é? Portanto, vou pôr aqui e este é o J. E isto permite-nos visualizar. Por isso é que o BlueJ é uma ferramenta para ensino. Não é só para programar. É para programar quando se está a aprender. E para aprender quando se está a programar. Então, se agora estas caixas, enquanto que aquelas estavam ali em cima são... Aquelas que estão ali em cima são classes. Estas que estão aqui são objetos. Portanto, estas só conseguem aparecer quando já se executou algum código. E aqui é muito mais fácil fazer aqui no CodePad, porque são coisas a pedido, não é? Pede especificamente e depois pode ver determinado objeto. Também podemos depois executar ali com o rato a partir das classes, não é? Mas agora estamos a fazer aqui com o CodePad. Com o CodePad temos esta forma. Quando temos algo que é um objeto reference e arrastamos para aqui, ficamos com o objeto. E então agora, se eu fizer duplo clique aqui dentro do objeto, ele mostra-me o interior do objeto. Então, este é o objeto que está a ser referenciado pela variável k, e este é o objeto que está a ser referenciado pela variável j. Portanto, estes quadrados vermelhos, isto agora no fundo é o interior destes quadrados vermelhos que estão aqui. Deixa-me lá pô-los pela mesma ordem, para não fazer confusão. Este é o k. E este é o J. Estes quadrados vermelhos são aquilo que é referenciado pela variável. Portanto, aquilo que eu aqui neste esquema há pouco coloquei no final da seta. Vejam, este 3 é o sítio onde está guardada a informação do objeto. Corresponde a esta caixa. Ou a esta aqui, é a mesma coisa, não é? Aqui vamos só ver o que é que lá está dentro. E vejam, a única variável realmente do objeto, aquela que se houver dois objetos do tipo integer que têm valores diferentes à partida, é esta que aparece aqui. Isso é que não é 5 nem é 3. Ainda podia criar outros objetos, cada um teria os seus valores, certo? Depois, ele tem aqui uma opção que é o Show Static Fields. Que na verdade era o quê? É porque a classe pode ter também variáveis que são static. Agora, isso, variáveis estéticas é uma complicação nova. São variáveis da classe, não são de cada objeto. Ora, se são da classe, quer dizer que todos os objetos vêm as mesmas. Portanto, na classe, se não tiver, pode haver lá. Sinceramente, não sei se há. Não sei se tiver, é porque já está definido, né? Porque a gente não definiu nada. A gente só disse que queria dois íntegros, mais nada. Até tem aqui muita coisa. Mas isto são tudo coisas que não nos interessam tipicamente de forma direta. Vejam, ele tem aqui a dizer quantos... O size do inteiro, até quantos bytes tem. Aqui será quantos bits, né? 4 vezes 832, portanto aqui serão os bits, aqui serão os bytes. Depois tem aqui uns... Isto no fundo são variáveis de referência que ele põe aqui, mas isto não nos interessa. É só para vos mostrar então que ele, de facto, ele tem uma data de tempo estáticos já definidos, mas que serão comuns aos dois objetos. O que normalmente nos interessa é a parte que muda de objeto para objeto. Portanto, este é o valor 5 e este é o valor 3, que é a informação do objeto. Todos os objetos do tipo
inteiro vão ter que ter este campo. Este value. E é este value que nós estamos a ir buscar quando chamamos aqui o int value. Quando eu fiz j int value, o que é que eu faço? Vai aqui ao j, chamar o método int value. O que é que o int value faz? Faz, na verdade, um return do value. Portanto, é só uma forma de buscar o valor que está ali dentro. Ainda vou fazer outro depois, para perceber a ideia. Se eu quisesse ter aqui mais um outro objeto, mais um outro integer, chamar m, igual a 345. E agora faço aqui o m, temos aqui a caixinha, vou pô-lo aqui, vou-lhe chamar m, e agora vou abrir o m, e o m tem o 345. Portanto, neste momento, tínhamos aqui três objetos do tipo integer. Portanto, 3 instâncias da classe integer, cada um deles com um valor diferente nos campos que estão disponíveis. Porque, na verdade, neste caso é só um. Cada um destes objetos só tem mesmo um campo int. Portanto, os objetos são isto. São um espaço de memória com informação. Neste caso, este é muito simples, só tem mesmo um númerozinho lá dentro. Mas podia ter vários. Se for muito complexo, já não vou precisar de dois. Lá podia ter a quantidade que quisesse. Tem um espaço de memória para essa informação. Esse é o objeto. Mais um conjunto de métodos associados, estão definidos na mesma classe. Há um conjunto de métodos que não são static. Portanto, quando são chamados para serem executados por um dado objeto. A gente pede ao J, executa lá isto. E então, ao executar o método no contexto do J, ou se quiserem, ao pedir ao J para executar o método tem acesso à informação que é específica do J. Ou que é específica do I, ou que é específica do objeto que a gente está a usar. E nós pomos o nome do objeto antes. Portanto, J.método. No fundo, o J.método. O J é como se fosse um parâmetro do método. É mais algo que o método pode usar. Só que é a informação que já está lá no objeto. Neste caso, a informação que já está lá no objeto é isto. É o 3, é o 4. Por isso é que se a gente agora fizer m int value, o que é que acham que acontece? m.int value. Quanto é que acham que é que isto vai dar? Esta opção aqui. Quanto é que isto vai dar? Isto é aquela primeira pergunta do quem quer ser milionário. Vocês são logo iluminados. Vá. Quanto é que isto vai dar? Vá, não há muitos valores. Ou é? Já dei 20 segundos para acordar, agora eu vou responder. Agora. 345. Quem é que também diz que é 345? O que está ali? Sim. É o que está ali? Não está aqui, não carreguei no Enter. Sim, dá o 345. Portanto, agora é que é isso que tem. O que é que ele fez? Mas foi como nos outros, não é? Foi aqui o objeto que está a ser referenciado pela variável m e pediu a esse objeto, executa-me lá aqui este método. Ou se quiser é ao contrário. Executa-se o método utilizando a informação do m. E a informação do m é uma variável chamada value que tem lá dentro do valor 345. Portanto, o que este método faz é devolver esse valor que lá está dentro. É o que está na documentação. E é claro que este é o tal método. Se a gente mudar o objeto aqui, dará outras coisas. E temos mais o J e temos mais o K. Vejam, o mesmo método, pedindo objetos diferentes para executarem um método, darão valores diferentes. Naturalmente, porque estes métodos estão a utilizar a informação dos objetos a quem estamos a pedir para executar os métodos. Tá? Isto ficou claro até aqui? Sim? Então, vamos ver como é que podemos definir a nossa própria classe. Agora para números complexos. Mas ainda antes queria mostrar outra coisa. Recordar que nós podemos definir, que eu ainda cheguei a fazer aqui, não é? Um inteiro de outra forma.
por exemplo, um inteiro n igual a forma tradicional, digamos assim, sem nada a esconder, de definir um número inteiro seria esta. E agora o n é mais uma vez, mais um inteiro, vou chamar n, e este inteiro tem um 123. Portanto, esta sintaxe, esta aqui, esta sintaxe é que é aquela explícita, né, que não está a esconder nada. Para o caso destes tipos, que no fundo são as versões objeto dos tipos primitivos, né, o integer, o double, com letra maiúscula, etc. Para estes tipos numéricos, a linguagem resolveu acrescentar aquilo que se chama às vezes açúcar sintático. Syntactic sugar. Ou seja, adoçar a escrita. Em vez de obrigar a escrever isto tudo, permite-nos escrever só integer n igual a 1, 2, 3, 123. Permite-nos fazer isso. Mas é só para ficar mais bonitinha a escrita, ou mais simples. Para ficar mais simples. E é isso que normalmente se chama syntactic sugar. Na verdade, depois traduz para isto. Até por razões de compatibilidade, não vale a pena estar a inventar mais coisas. O que o compilador faz depois é que traduz para este mesmo código. Porque, afinal, faz a mesma coisa. Podemos foi escrever de outra forma. Mas isto é para estes tipos, é que ele faz esta simpatia. Para outros, estes tipos especiais e já feitos. Para outros não acontece isso. Quando definimos os nossos e os outros, temos mesmo de utilizar esta sintaxe, porque é a sintaxe normal. O new é um novo inteiro. Mas veja, é uma sintaxe muito explícita. Porque isto, no fundo, está-nos a dizer que o n vai ficar com um novo objeto do tipo inteiro, e esse novo objeto do tipo inteiro, até podendo ter parâmetros nenhuns, mas neste caso recebe um 123. Precisa de um parâmetro inteiro. Se não era mesmo só new, integer, abre parênteses, fecha parênteses. Precisávamos de parênteses mesmo. Portanto, aqui o nome do tipo funciona como uma função especial, que pode ter parâmetros ou não, mas que serve, na verdade, para criar objetos daquele tipo ou instâncias daquela classe. Da classe integer. Portanto, o new é que devolve, na verdade, o tal endereço que é esse que fica guardado no n. O endereço do sítio onde estão guardados os dados na memória do objeto integer. Portanto, o sítio onde está o 3 ou o 4, ou neste caso onde está o 123. O 123 ficou no sítio, que é a informação do objeto, e no n vai estar o endereço de memória onde está o 120, onde está a informação deste objeto, e neste caso a informação deste objeto específico é só o 123. Está claro? Então agora para definirmos o nosso tipo, vamos ter que fazer aqui uma outra coisa. Vamos aqui fazer uma classe. A forma típica de definir tipos, né, é criar uma classe. Não é a única, mas é a mais comum. Então o nosso tipo vai se chamar complex. E vai ser uma classe aqui destas, logo a primeira opção. Portanto é uma grande diferença porque esta classe não vai ter main. Ele cria logo esta lenga-lenga toda. E já vamos por aqui abaixo ver o que é que isto significa. Mas antes disso, vamos pôr aqui no CodePad umas coisas que vão dar erro só para ver o que é que nós queríamos poder fazer. Está em sua função? Não estava a ver se ligava aí tomada. Vocês tentam ter que me ligar sem tomada. Bom, o que é que nós vamos pensar assim? A gente vai querer definir uma classe de números complexos, mas definir aquela classe é para podermos escrever aqui umas coisas, não é? Podemos fazer alguma coisa aqui. O que é que à partida fará sentido nós escrevermos para podermos criar este número, por exemplo, está aqui 4.3 mais 5.2i. Se quiséssemos escrever aquele número em Java, infelizmente a linguagem Java não é das mais simpáticas para podermos escrever as coisas de forma muito parecida à que escrevemos na matemática. Porque agora, se escrevemos isto tal e qual assim, isto não vai fazer sentido. Porque ele vai dizer, isto é um 4.3, sim senhor, mas isto 5.2i já precisa saber o que isto é. E, ou se tirarmos o i, ele soma 4.3 com 5.2, portanto isto não tem nada a ver com um número complexo.
Na verdade, isto é uma forma de representar números complexos da matemática. Isto aqui depois damos um bocadinho melhores. Mas esta forma de escrever não podemos usá-la em Java. Então temos que recorrer a uma forma de escrita muito geral para representarmos isto. Não temos forma de, por exemplo, dar um novo significado ao operador mais, ou deixar por aqui um i e ele entender que isto é muito complexo. A linguagem Java é mais limitada do que outras, mas é semelhante a muitas outras que também têm as mesmas limitações. Então, para podermos representar, no fundo, criarmos um tipo que tem dois números de informação, não vamos poder escrever assim de uma forma muito simpática, parecida a esta que escrevemos de acordo com as regras gerais da linguagem Java. O que é regras gerais? O que quer dizer com isto? É o que fiz aqui para o integer. Eu aqui, para representar mesmo o objeto, o tipo inteiro, de forma explícita, tive que escrever aquela lenga-lenga ali do new, tipo nome da classe, né? Integer, parênteses, parâmetros necessários, que naquele caso era o número inteiro. Então, passando para números complexos, como é que a gente escreve agora aquilo em versão para números complexos? No fundo, é adaptar isto. Se em vez de ser um inteiro for um número complexo, o que é que acham que teríamos que escrever aqui? Em vez de inteiro é complexo. Agora n, vamos dar outro nome qualquer, vamos chamar c, e igual a quê? A new complex. E agora aqui é que surgirá uma ligeira diferença. Se o número for aquele 4.3, 5.2, o que é que acham que será natural? Podemos escrever. Pomos o 4.3, 5.2. Segundo parâmetro, aqui é uma vírgula. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e entra. É claro que ele agora dá um erro, não sabe o que isto é. Não é? Aqui o erro é um bocadinho mais estranho, porque na verdade existe uma classe complexa, algures, definida. Né? Mas a gente vai definir a nossa. Vejam o erro. Construtor, o que é aquilo do construtor? Isto é já um conceito novo. Construtor é o nome que se dá a esta função especial que eu falava há pouco, que recebe aqui estes parâmetros. É a função que tem o mesmo nome do tipo. Isto é o construtor. E depois o que eu estou a dizer é que o construtor complexo na classe complexa pode ser aplicado a estes tipos. Porquê? Porque já existe para aí alguns de uma classe complexa. Que estará eventualmente a fazer. Ele está a entender que estamos a tentar usar essa outra. Será esse o problema. Mas o que interessa é que dá um erro, não é? Então vamos ver. Nós temos aqui esta classe. Agora vou compilar. Ao compilar, perdo aquilo tudo. Isto é aquela classe esqueleto que ele queria, né? A única coisa que está ali certa é o nome da classe. O resto temos que alterar. E então vamos olhar aqui para isto, um bocadinho. Para este esqueleto, porque vai nos ajudar a perceber o que é que temos que fazer para criar um tipo. Este tipo que ele cria automaticamente, na verdade é o quê? É muito parecido àquele dos inteiros. A única coisa que ele tem cá dentro de informação para cada objeto é esta variávelzita aqui. Vejam que se chama instance variable. Qual é a grande diferença em relação ao que tínhamos há bocado? É que não há aqui statics. Esta classe, reparem, ainda tem aqui a palavra static lá nenhum. O que quer dizer que não tem aqui método nenhum que se possa chamar com o nome da classe ou o nome do método. Não tem nada, porque não são métodos da classe. São métodos para cada objeto da classe. E a variável é a mesma coisa, também não tem static, como aquelas nossas constantes de há pouco. Do web-trailers e do web não sei o quê, tinha lá static, final, int, porque eram variáveis um bocado globais, né? Era como se fosse o nome da classe e o nome da variável tinha aquele valor, na verdade eram constantes. Aqui não tem o static, e também não tem o final, porque não é constante. Portanto, tem uma variável x. O que estava aqui a dizer neste momento é que o tipo complexo, para nós, tinha a possibilidade de guardar um valor x e depois também tem a possibilidade de, quando lhe damos, se pedirmos passarmos um valor y, devolve a soma desse y com o valor que lá tem, x. Vejam, o y vê daqui, o x ele vê que não há aqui, e então conclui que tem que ser aquele. Portanto, tem aqui um método que recebe um y e devolve o x mais y e tem a possibilidade de guardar o x. Bem, mas vamos transformar isto já um bocadinho no sentido que a gente quer. A gente não quer guardar um int, queremos guardar um double. Vamos chamar RE de real.
E aqui vamos chamar, aqui é double. E agora aqui é double. E vamos chamar IM, de parte imaginária. E agora, o que nós tínhamos escrito há pouco, lembram-se, era uma coisa assim. Vou fazer aqui new complex e criamos passar aqui o número, não é? 4.2, 5.3, qualquer coisa. Ora, o que é que isto é? Isto é o tal construtor. O tal função especial tem o mesmo nome do tipo. Que é esta que está aqui. Veja, ele está aqui a dizer constructor of objects aqui. Qual é o problema que está aqui? É que este tem 2 parâmetros reais e este não tem nada. Então vamos a este e vamos acrescentar. E até lhe posso dar os mesmos nomes. WM. Eu vou dar nomes diferentes de propósito, só para IMG e aqui real. Pronto. E agora, o que é que fazemos no construtor? O construtor é chamado quando criamos o objeto. Então o que é que nós queremos? É que aqueles valores fiquem guardados no objeto. Então o que é que será natural fazermos aqui dentro? Será fazermos assim. O RE que está lá em cima fica igual ao real. E o IM que está lá em cima definido, não é? Fica igual ao IMG. Ups, IMG. Tá? Vou compilar. Ele aqui não gostou porque agora não existe aqui este X. Eu vou pôr aqui isto só devolver Y, só para ele não dar erro. Pronto, mas a parte que fizemos realmente foi isto. Já temos um tipo complexo agora. E já conseguimos definir objetos do tipo complexo. E dar-lhes valores. Não conseguimos depois fazer mais nada. Mas isto já dá para ver que isto funciona. Ele agora, cada vez que faço compilação, ele fala que estava aqui, mas vamos ver. Complex igual a new complex 4.2, 5.3. Vamos ver se ele já não se queixou. É bom sinal. E agora se eu fizer C, já diz que o C de facto é uma referência para um objeto. Então o que é que fizemos? Criamos uma classe que é um novo tipo e o que estamos a fazer com ele está definido na classe, porque foi simplesmente criar um objeto que recebe 2 números reais no seu construtor. Ora, este construtor é isto que está aqui e recebe 2 números reais. E o que fizemos com os 2 números reais foi guardá-los lá dentro do objeto. Porque isso lá dentro do objeto são as variáveis que estão definidas aqui fora. São aquelas que ele chama e bem instance variables. São variáveis de instância, são as variáveis de cada objeto. Portanto, cada objeto pode ser visto como uma minuta, como aquelas que vocês vão volta e meia têm que preencher com o nome, morada, pai, a mãe, por aí fora. Todas as várias pessoas recebem a mesma minuta, portanto todas à partida têm que preencher os mesmos campos, os casos mais simples, não é? Todos têm que pôr o nome, a morada, data de nascimento, por exemplo. Mas cada pessoa vai, para os mesmos campos, ter valores diferentes. Vai ter um nome diferente, uma morada diferente, por aí fora. Então um objeto, aqui uma classe, define uma minuta para criar objetos. Todos os objetos desta classe vão ter que ter um tipo real e um tipo imaginário. Vão ter tipicamente valores diferentes para o tipo real e para o tipo imaginário. Portanto, quando fazemos new complex 4,5, criamos um complexo com 4 e 5. A parte real e a parte imaginária. Se fizermos new complex 20,30, criamos um outro número complexo com 20 na parte real, 30 na parte imaginária. Mas todos têm que ter a mesma coisa. A mesma coisa em termos de campos. Provavelmente com valores diferentes. Ficou claro isto? Não é por isso. Eu vou fazer aqui um exemplo. Dá pouco parecido ao do inteiro. Para ver se ajuda a perceber. Portanto, se eu agora pegar aqui no C, vamos ver o que é este C. E agora ao abrir, agora o nosso complexo é isto. E porquê que é isto? Cá está. O real e o imaginário deste objeto é 4.2 e 5.3. E agora se eu fizer aqui outro. Qual é o outro nome comum? C. Não vou chamar D, estou com falta de imaginação. Mas agora dei-lhe os mesmos valores. Não foi, vou dar outro com valores diferentes, que é para ter uma graça. D, C, F.
Qual é as variáveis típicas para os números complexos? Alguém se lembra? Não sei, não deve ser. Mas... Vou mudar aqui os valores para uns que sejam bastante diferentes. 50, 40, 50. Pronto. F. E agora o F. Pronto, agora o F é que eu vou arrastar para aqui. Vou chamar a mesma F. E vou abrir. E cá temos outro número complexo. Portanto, vejam, a gente podemos ir criando agora vários objetos do tipo complexo que têm a mesma estrutura de informação. Têm os mesmos, aquilo que se chama os mesmos metadados. Vocês já ouviram essa expressão dos metadados? Se não ouviram, começaram a ouvir muitas vezes. Os metadados são os nomes dos dados, por assim dizer. A informação sobre os próprios dados. Neste caso serão os nomes das variáveis. Tem as mesmas variáveis. O real e o imaginário. Os dados em si é que mudam, né? Um tem 4.2, outro tem 40, outro tem 5.3, outro tem 50. Mas as variáveis são as mesmas. Todos os objetos da classe complexo têm que ter a sua variável real e a sua variável IMG. Tal como as vossas minutas, todas têm o nome e a morada. Cada um. O próprio nome e a própria morada é que normalmente irão mudar, irão variar. Portanto, uma classe é tal minuta ou é uma fábrica de objetos. Quando dizemos new complex, criamos uma nova cópia, por assim dizer, aqui da nossa minuta, mas agora já com dados. Agora sim já ocupar memória no computador. Cada vez que criamos um objeto, ele tem que reservar memória para guardar o 4.2 e o 5.3, mais o 40 e o 50. Para cada objeto foi preciso criar memória suficiente para guardar 2 doubles, neste caso. E vejam como isto é muito parecido à classe integer de há pouco. Só que a classe integer já está feita e depois a guarda é um número inteiro. E esta aqui guarda dos números reais. Portanto, esta ainda é mais parecida à classe double, com letra maiúscula, que também já está feita e que só guarda o número real. Mas é exatamente a mesma coisa, todas elas são semelhantes. Tem os seus dados, neste caso real e imaginário, tem um construtor para pôr valores iniciais nesses dados, e por enquanto não tem mais nada. Tem aqui esta função, que vamos a fazer aqui já uma função que faça algum sentido. Por enquanto não conseguimos fazer. Porquê? Porque agora não conseguimos fazer nada com o objeto. Conseguimos aqui no BlueJ ver que realmente o objeto ficou com os valores que a gente ali tem, mas em termos de código não conseguimos vê-lo. Porquê que não conseguimos? Porque eles na verdade estão privados. O que é boa ideia. E a gente vai sempre fazer privados. Mas eu agora vou colocá-los como públicos, só para vocês verem o que é que isso implica. Portanto, se a gente for aqui, colocar... Agora, muito cuidado, isto é aquelas coisas que não tente em casa. Porque nunca vamos querer fazer isto, atenção. Por aqui. Não fazer. Porque a gente nunca vai querer pôr as variáveis públicas, está bem? Mas agora vou pôr só para poder mostrar, podemos ver os valores delas, de outra forma. Então se eu agora voltar aqui e criar outra vez aqui então um complexo, nós podemos fazer fe.re, porque é para a variável pública. Então vejam, a variável está lá, tal como os métodos nós também poderíamos aceder às variáveis. Porquê é que não vamos normalmente fazer isto? Porque não é considerado boa prática de programação os dados dos objetos estarem expostos publicamente. Ou seja, não devemos poder mexer nos dados diretamente. Só devemos poder... O ideal é nunca os alterarmos. Quando alterá-los através de métodos. Por isso é que os métodos, sim, podem alguns ser públicos. As funções que a gente pede ao objeto para fazer, né? Temos que pedir ao objeto para fazer alguma coisa e então esses métodos são públicos. Como aquilo há pouco do int do value ao ter o valor. Mas esses métodos depois podem de facto mexer nos dados do objeto, mas não vamos querer, mas nós diretamente nas variáveis não vamos poder fazer isso. Porque ao fazermos isto, nós podemos alterá-los também. E aqui é interessante só para percebermos o que é que isto faz. Vou pôr aqui um F. Aí vamos ver aqui. E agora, como podemos estar a mexer diretamente na variável, podemos agora aqui escrever e pôr 100. Não é? E ele alterou ali. O BlueJ permite-nos ver o que é que está a acontecer no objeto. Mas isto é exatamente o tipo de coisas que a gente não vai querer fazer de forma direta. Por isso vamos pôr os métodos, desculpem,
as variáveis private, outra vez estarem aqui, como está aqui public, aqui deve estar sempre private. E se tivesse aqui private, já não conseguimos fazer isto. Porque não tínhamos permissão. E é isso que vamos normalmente fazer. A forma de alterar os dados deve ser sempre através de métodos e nunca diretamente das variáveis. Mas isto ajuda a perceber, acho eu, o que é o objeto e aquilo que o problema disto é que isto são conceitos já a partir de muito abstratos. Vamos falar aqui da memória, de objetos, etc. Aqui o Blue J a fazer esta interface assim, com estas caixas vermelhas, a ideia é de ajudar a perceber o que é que realmente se passa. Como é que isto funciona, o que é que realmente acontece quando damos estas instruções. E claro, como mexemos no RE, também podíamos mexer no outro, porque também está público, não é? E agora já tínhamos os dois com o valor 100, e agora podíamos passar um para o valor 300. E estávamos, no fundo, a ver as variáveis, e aliás, a alterá-las, e também podíamos mandar aqui ver no CodePad o valor delas. E basicamente era isto, não é? Como é que podíamos agora, então, se tivermos aqui private, que é como deve estar, aliás, vou tirar aqui, fazer aqui uns undos para ficar os privates outra vez. Então, isto aqui não ficou. Pronto, seria isto. Como é que podíamos aceder às variáveis? Então, a forma típica, se quisermos ver o valor da variável só, poderíamos fazer isto. Ter um método chamado RE, por exemplo, e aqui fazíamos thisRE. Claro, tem que ser double. Esta era uma hipótese. Normalmente, este tipo de métodos... Agora eu vou tirar os comentários. Não vou tirar os comentários. Vou só simplificar. Real part. E agora ponho aqui. Get the real value. Ou real part. Parte não deve ser o nome mais correto, mas pronto. Já fica mais claro agora. Portanto, reparem. Ele aqui deixa-nos ter uma variável e uma função com o mesmo nome. O que, no meu entendimento, até faz sentido e ajuda a perceber o que é que aquilo faz. Porque esta função só está a devolver o valor da variável. Então, reparem. A variável está privada. Não podemos lá aceder. Mas agora temos uma função que permite ver o valor da variável. Qual é a grande diferença? É que isto, assim, a variável continua a não poder ser alterada, mas já podemos ver o valor dela. E o problema normalmente surge quando temos que alterar. Portanto, não estamos a alterar, porque ela está privada, não podemos alterá-la, mas já podemos vê-la porque temos um método que devolve o valor dela. O que é que isto se traduz em termos de código? Complexo C igual new complex, por exemplo, 2,3. C.RE agora já dá erro. Vejam, porque está privado. E a mesma coisa acontece para o IM, não é? Porque está igual. Como é que podemos... Mas já temos uma função que devolve a parte real. Como é que chamamos a função? Digam lá. Quem quer escrever ali para isto funcionar? Como é que acham que tem de se escrever? Aqui. O que é que tem de escrever aqui para conseguir ver o valor real? A parte real. Sugestões. Então, é difícil ou não queres responder? Como é que acham que se deve ser? Digam lá qualquer coisa. Se vocês acham que é para escrever de uma maneira e não é, é porque a linguagem está mal feita. Não é? Devia ser mais ou menos claro o que é que era para escrever ali. O que é que acham que é para escrever ali? Então, para aceder à variável, foi isto. Está aqui. Hein? E agora a função está aqui. Só que a diferença é que aqui há uma variável chamada RE e aqui há uma função. Ninguém quer arriscar? Os que sabem não respondem, os que não sabem também não respondem. É muito simples.
Então, a função chama-se quê? RE. E qual é a diferença em termos de nomes entre uma função e uma variável? À partida. É que as funções têm que ter parênteses. Não é? Vamos dizer assim, RE. Parênteses. Já é outra coisa diferente. Porquê? Porque é uma função. O facto de ter os parênteses à frente é que faz com que o compilador, né, saiba que aquilo é uma função. Enquanto o RE sem os parênteses era uma variável. Deu para perceber isto ou não? O RE parênteses vem aqui e executa esta função. O que é que a função faz? Devolve o valor do RE. Portanto, o CRE é isto. É o RE que está cá dentro. Lembram-se que era isto? Se eu fizer aqui C, vou pôr aqui a variávelzinha para a gente ver. Está cá. O 2. É verdade, não é? Está aqui o 2. É exatamente aquilo. Está ali. Agora, na linguagem Java, estranhamente, convencionou-se que para aceder ao valor da variável, em vez de ser com o mesmo nome da variável, que é algo muito mais simpático, convencionou-se que põe-se a palavra get e depois muda-se normalmente aqui a primeira letra e fica getRE. E isto é que é normal fazer-se na linguagem Java. E então estes métodos depois chamam-se os getters. São métodos que apenas servem para ver o valor da variável. E na linguagem Java o que é idiomático, ou seja, aquilo que se convencionou, que é tradicional, que é recomendado, é estes métodos chamados getRE. Get, nome da variável. Obter, nome da variável. Depois há o correspondente que é o set, que era para alterar o nome da variável. Mas essa é uma coisa tão ruim que a gente nem vai falar deles, para já. Tem aquelas coisas lá muito mais à frente. Lá muito à frente é que a gente está a falar disso. Porque usar gets e sets é exatamente é uma das coisas que não se deve fazer na programação orientada para objetos, embora se faça muito. Então vamos ficar pelos gets, mas não vamos falar em sets. Portanto, para aqueles de vocês que já ouviram falar muito disso, fica aqui a justificação. Usar gets e sets é aquilo que não se deve fazer na programação orientada para objetos, portanto a gente não vai fazer isso e só vamos falar disso lá muito mais para a frente. Pronto, então estes métodos get são a forma da gente saber o valor das variáveis que estão lá dentro, mas se ficarmos só assim não conseguimos ainda alterá-las. Porque a ideia é alterá-las só quando fizermos realmente uma operação. Por exemplo, quando é que a gente quer alterar os valores dos números complexos? Pronto, agora podemos começar a inventar operações. Inventar, quer dizer, definir. As operações já estão inventadas. Mas se quiséssemos somar dois números complexos, mais uma vez, não vamos poder, nesta linguagem, não podemos redefinir operadores. Ou seja, se tiver aqui outro objeto complexo, vou fazer aqui um segundo. Um C2. E o C2 vai ter 2030. E eu não posso fazer C mais C2. Porque ele não percebe isto. E também não podemos definir o significado do operador mais. Então temos que mudar para a sintaxe das funções. Se não podemos fazer com o operador, mas podemos fazer com funções. Temos que inventar funções para. Então uma forma tradicional em Java seria permitir fazer algo assim. Soma o C com o C2. Esta era uma forma de fazer. E isto sim iria devolver um número complexo. Mas para podermos ver um número complexo, então ainda dá jeito antes de ter outra coisa, que é quando faço isto do C, poder ver o conteúdo. Então, há uma forma que é, há um método que todos os objetos têm à partida, que é o toString. ToString, que é transformar em string para string. Mas se eu fizer isto, o toString que já está feito à partida não é nada simpático, porque escreve esta coisa algo estranha. Esperem, que é o nome da classe, arroba, o tal número esquisito que eu tenho andado a falar desde o início desta aula, né? Que é o sítio da memória onde está o objeto. Neste caso, onde está o objeto C, referenciado pelo C. Na verdade, é o valor que está na variável C. E o número está assim com umas letras porque está em hexadecimal. Portanto, o toString que está definido à partida faz esta coisa que normalmente não tem interesse nenhum, não é a linguagem de gente. Né?
é o nome da classe, endereço. Repare, o que está a dizer até faz sentido, não é? É normalmente útil. Que é, o set do string devolve a dizer que aquilo é um complexo que está na posição, daí o at este endereço de memória. Portanto, está a mostrar literalmente, se fosse aqui o nosso J, estava a mostrar, aquele esquisito é o nosso 3990, aqui deste exemplo que eu até apurado. É o objeto J do tipo int, ele escreveria, se fosse aqui o J, integer at 3990. Está a escrever essa informação, mas isto é uma informação muito técnica que normalmente não nos interessa. Este é mesmo um método simples, só temos é que saber aqui o cabeçalho dele. Public. Tem que devolver uma string, né? E chama-se toString. String. E não precisa de parâmetros. E agora só tem que devolver uma string. Certo? Devolver olá. É pouco útil, né? Mas serve agora para a gente ver o que isto faz. E agora vamos aqui. Defino aqui um C2 e agora faço um C2.toString. Sim. Sem ponto e vírgula, que é para ele escrever logo. E cá temos o nosso olá. Porquê? Porque o nosso toString, completamente tonto, escreve só olá. O que é que interessa que ele escreva, normalmente? O que é que acham? Hello, né? Que é para ser em inglês, é? Não é? O que é que acham que faz sentido escrever? O conteúdo do objeto. Informação do objeto. Claro que nós podemos ter alguma razão para escrever algo muito específico, mas à partida, um toString, o método string, que é converter o objeto para texto, é para mostrar o conteúdo do objeto de uma forma simpática. Olha, da forma, por exemplo, que a gente costuma vê-lo na matemática. Escrevê-lo mesmo, como a gente costuma representar na matemática, dá um bocadinho de trabalho, são precisas umas quantas linhas de código. Porque há aqui uns pormenores que se metem pelo meio. Temos que pôr um i, mas quando não há parte imaginária é só a parte real. Né? Se não houvesse parte imaginária é só a parte real. E se a parte real também for... Pronto, se for 0 é 0. Né? Mas se este for 0 isto não deve aparecer nada. E se este for negativo, a gente não quer, por exemplo, o sinal encostado ao 5. Temos aqui um espacinho pelo meio. Portanto, há aqui uns quantos pormenores e temos que pôr o i. Há aqui uns quantos pormenores que faz com que o código para escrever o toString todo bonitinho ainda tem um bocadinho de trabalho. Pode ficar como trabalho para casa. Como é que posso escrever agora assim muito diretamente a parte real e a parte imaginária? Posso escrever assim, mais, ponho aqui uma string pelo meio, a parte im, né? Mais uma string pelo meio com o i. Isto de uma forma muito básica. Porque não é a forma desejável, não é? Mas já é melhor do que esta que eu tinha aqui do olá, não é? O que é que ele não gostou? Não, ainda não compilei. Tinha aqui um erro de compilação. O que é que faltou? Return. Falta aqui um mais, exato. Pronto, já está. E agora já podemos fazer. E pronto, já escreve isto. Já é melhor. Tem aqui o 20.0, 30.0 e... Pronto, não é, está ainda longe, portanto fica como trabalho para casa vocês fazerem o toString a devolver mesmo coisa como deve ser. Como se costuma escrever na matemática, nos casos todos. Tentem pôr aqui uns ifs para ver a parte real e a parte imaginária, etc. Como já estamos com pouco tempo, vou rapidamente mostrar-vos aqui como é que podem fazer a soma de dois números complexos, que é uma parte simples. A soma de dois números complexos é somar as partes reais e as partes imaginárias de cada um. É simples em termos de operação, mas programar aqui já não é assim tão simples como isso. Porque já obriga a saber uma série de coisas. Portanto, eu vou fazer isso para vocês ficarem com um exemplo. Depois as outras operações já serão à partida já serão capazes de as fazer, embora não seja fácil, porque não há mais novidades. Né? Depois é uma questão de pensar como é que usam os mesmos conceitos para fazer operações mais complicadas. Mas o que a gente quer fazer então será algo, quando temos isto e mais outro, precisamos ter pelo menos dois números complexos para os poder somar, não é? E depois queremos poder fazer isto. E quando eu fizer isto, em vez de dar para ali um erro, a dizer que não sabe o que é o método soma, deve não só somar, como o método soma deve devolver a soma dos dois números. Portanto, esta é uma forma possível de fazer. É
pedir a um dos números, soma de lá com o outro e devolve um terceiro. Isto é uma operação já um bocado complicada de programar, porque envolve aqui uma série de coisas novas. Mas eu vou tentar rapidamente fazer. Apesar do tempo já estar curto, só para vocês ficarem com este exemplo já. Public. Tem que ser public, não é? Para podermos chamar o método soma. O que é que o método soma tem que devolver? Um número complexo. E tem que receber o quê? Outro número complexo. Eu vou-lhe chamar right. Porquê? Porque este número é como se fosse o número à direita na soma de 2. Agora, temos que criar um novo número complexo. Como é que se cria um novo número complexo? Que vai ser o nosso resultado. Não, eu vou fazer primeiro de outra forma. Primeiro as partes reais. Quanto é que será a parte real desse novo número complexo? É a parte real deste onde estamos mais a parte real do outro. Só que se fizer isto assim, vamos ver. Ele ainda tem aqui a dizer que precisa de um número complexo. No final a gente tem que devolver o número complexo. Portanto, eu vou já pôr aqui esta parte, só com 0, 0. Só para ele não se queixar. Vejam. Isto é a parte real. Está aqui um bocado pequenina. Vou tentar pôr isto aqui mais acima. Veja, a parte real do novo número há de ser isto. E como é que há de ser a do outro? A parte imaginária. A parte imaginária desse novo número que é o resultado. A gente está a querer fazer o resultado, lembram-se? Vou chamar só I. O I será o IM do próprio número mais o IM do outro. Então, deixa-me só fazer aqui uma analogia. Quando eu faço esta instrução que está ali. Espera aí. Sim, tentar pôr isto aqui para se ver melhor. Neste exemplo, por exemplo. Este exemplo assim não se vê melhor. Assim. Neste exemplo, o que é que se passa ali? O C, digamos ali o RE, seria o RE do C ou do C2? Só há duas hipóteses. Quando a gente faz C.sum C2, o C2 vai ser o right, certo? O C2 é copiado com o right. É? Estava a perceber isso? É o único parâmetro. Portanto, o C2 vai ser o right. E o C, onde é que está? O C não está ali a lado nenhum, explicitamente. Porquê? Porque o C é o método que está a executar o sum. Portanto, na verdade, o RE e o IM são do C, enquanto que o right RE e o right IM são deste. Mas há uma forma, isto agora é quase para terminar, de tornar mais explícito que aquele RE e aquele IM são aqui do C. Porque este C é o quê? É o método, é a hora de acabar. O C é o objeto a quem pedimos para executar o método sum. Esse objeto a quem pedimos para executar o método sum, dentro do método sum, chama-se this. Então normalmente nós vamos pôr isto. This. E o que é o this? É o C. É o objeto que está aqui atrás quando chamamos o método. Isto é muito importante perceberem isto. Se não for muito importante perceberem hoje, é muito importante perceberem no outro dia. Porque o C que está aqui atrás, portanto o objeto a quem pedimos para executar o método, lá dentro do método, é como se fosse um parâmetro que aparece ali automagicamente. E que se chama sempre this. Há um this nos métodos que não são static. Não é? Aqueles que temos nada a fazer, não tem nada a ver. Não tem objeto cá atrás. No static isto não existe. Mas nos métodos que não têm static, existe um this, que é o objeto que está aqui atrás, que chama o método. Então o que nós estamos a falar, a somar, para obter a soma dos reais, é a soma do real do C com o real do C2, ou seja, o real do this, que é o C, com o real do right, que é aqui o C2. Estamos a somar o C com o C2, estamos a somar a parte real do C com a parte real do C2. Depois a parte imaginária do C com a parte imaginária do C2. Então,
O complexo que temos que devolver tem que ser ainda não temos nenhum complexo, vamos criá-lo aqui. Então vamos devolver. Ainda faço aqui um passo intermédio que talvez ajude a perceber. O nosso result é um novo complexo, que é o R e o I. E agora só falta devolvê-lo. Return result. Pronto, e assim temos a soma. Aqui. Já temos o método soma completo. Então agora, muito rapidamente, para acabarmos isto, temos um C, temos um C2. E agora fizemos C.sum de C2. Ficamos com um novo objeto, que não estamos ainda a ver, porque ele não escreveu, porque não teve o string. Vamos fazer aqui. Vamos fazer assim. Esta é uma forma possível. Vamos o toString logo a seguir, encadeado. Já que aquilo é um objeto, o C_sum C2 é o objeto, ponto toString. E assim já temos o nosso objeto. Deu 0, 0, porquê? Porque alguma coisa está mal. O que é que a gente fez aqui mal? RI, write RE. Bem, agora não estou a ver porque é que isto está a dar 0. Não era boa altura para isto ter aqui erros. Pois, que era para vocês. O que é que está mal? C_sum C2. Vamos também ver o que é que está mal. O R é o right, é o real com o real, imaginário imaginário. Este é o real com o real. Result soma complex right. O C2 ficou definido. Deixem-me lá ver. Desculpem lá esta interrupção. Vê se ainda dá tempo para pôr isto a funcionar. Vamos perceber o que é que foi. Há o C2 e há o C. Certo? Temos o C2, temos o C. C.sum de C2. Ponto do string. Não, mas já deu. Alguma coisa deve ter feito diferente há pouco, porque era suposto ter feito. Pronto, já somou o 22 e o 33. Certo? Também podíamos ver isto, porque isto na verdade é um novo. Este resultado, este é o nosso result. Mas este é uma referência, esqueçam. Não é nada. É que este é uma string. Não estava a fazer mal. Para vermos mesmo o que eu vos queria mostrar, porque isto é uma string, tínhamos que ter feito aqui. Sim. Assim é que temos o resultado. E agora, ao colocar aqui, este é que é o result. É o result que é mesmo um número complexo. Pronto, já tínhamos um número complexo. Tá? Pronto, isto foi agora um bocado rápido, mas vocês podem rever o vídeo e eu vou pôr este código também na página.